Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Nós leremos do 1 ao 5. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Quem achou diz amém. Pouquinha gente achou, né? Quem achou diz amém. Amém. Leremos. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Pai, nós choramos te pedindo para que essa palavra aqui, Pai, não seja mais uma em nossos corações e que não seja eu falando, Pai, mas que eu seja apenas canal, Pai, que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Que a tua igreja, Pai, seja alimentada com a palavra, Pai, aquilo que o Senhor quer dizer para ela nesse tempo. E além da igreja, Pai, que aqueles que nos visitam aqui, Senhor Deus, possam ser tocados, para que eles também possam conhecer, Pai, a maravilha do tamanho e o amor de Jesus Cristo pela nossa vida. É isso que eu te oro e que eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Paulo, quando escreve essa primeira carta à igreja que está em Corinto, ele escreve visando corrigir alguns comportamentos e alguns tipos de pensamento que a igreja pensava a respeito do Evangelho e, sobretudo, o que a igreja pensava sobre o sacrifício de Cristo. Paulo então envia essa carta, conhecida por ser uma carta repleta de exortações, uma carta repleta de ensinamentos. E quando nós chegamos aqui no capítulo 2, Paulo fala para a gente, a partir do verso 1, que ele anuncia a eles o mistério de Deus, sem fazer questão de linguagem de sabedoria ou de linguagem persuasiva. Nós vivemos em um tempo em que o entretenimento, a internet, as mídias, elas vivem nos entupindo de informações. A todos os momentos são novos ensinamentos, novos cursos, novos estudos. Isso tudo é muito bom. Isso tudo tem o seu lado positivo. Só que naquela mesma época, tal qual nós temos muitas informações, os gregos de Corinto, eles também conversavam, refletiam muito acerca da filosofia, acerca dos modos de pensamento, acerca das melhores maneiras de se viver. Só que o Evangelho, ele contrapõe isso tudo. O Evangelho contrapõe uma espécie de autoajuda ou de maneira baseada em sabedoria humana para que nós vivamos melhor. A centralidade do Evangelho, ela está firmada na cruz, ela está firmada em Jesus Cristo. E como Paulo fala, e este crucificado. Aquela igreja, imagino eu, que estavam procurando naquele determinado momento algumas filosofias, ou estava buscando incrementar aquilo que foi passado pelo apóstolo Paulo àquela igreja plantada em Corinto. Paulo então adverte que a centralidade do Evangelho não deve ser outras maneiras de pensar. A centralidade do Evangelho não deve ser o nosso conforto pessoal, o nosso status, a nossa eloquência, a nossa maneira de pronunciar. Porque as vãs filosofias, Paulo também cita isso na Bíblia, elas servem justamente para nos ludibriar e nos convencer de que algo que não está alinhado com o Evangelho de Jesus, com o ensino apostólico, serve e é útil para nossas vidas. Obviamente, se nós formos estudar filosofia ou qualquer outro tipo de ciência, a gente vai reter algo de bom,
porque, querendo ou não, Deus é o Pai de toda a ciência, Deus criou todas as coisas. Porém, o Evangelho, ele está centralizado no sacrifício de Jesus Cristo, muito além do status, muito além da nossa eloquência, da nossa profissão, do nosso mero conhecimento humano. Então isso não dá por merecimento. Não funciona como aquele que é mais sabido, aquele que mais estuda, aquele que tem mais cursos de teologia. Isso tudo é muito bom. Eu gosto muito de teologia, é um assunto que sempre me interessou. Porém, a centralidade, Paulo está falando para a igreja de Corinto: olha, eu me apresentei a vocês e eu só quis saber de uma coisa: Jesus Cristo e este crucificado. Porque este não tinha pecado. Este, de maneira injusta, foi ao Gólgota, foi açoitado, sofreu, apanhou injustamente. Qualquer um de nós no lugar dele estaríamos recebendo apenas aquilo que, como meros pecadores, nós merecemos. Porém, pela graça e pela misericórdia de Cristo, o único que não tem pecado, o único homem que pisou nessa terra sem se sujar uma vez sequer, sofreu, e este foi crucificado. E quantos momentos nós, enquanto igreja, achamos que outros assuntos, outros tipos de coisas são mais importantes, ou que eu sou melhor que meu irmão, ou meu irmão melhor que eu, porque ele fala 5, 6 idiomas, ou porque ele lê tantos livros por ano. Só que Paulo, ele aparece aqui, ele está falando: a única coisa que me importa é pregar Jesus, porque é através de Jesus que nós temos a salvação. A salvação não se dá por outros conhecimentos. A Bíblia tem muita coisa boa, mas sem sombra de dúvida, o centro da Bíblia, o centro do cristianismo é a cruz, é Jesus Cristo, é Deus Filho crucificado em nosso lugar. Paulo era aluno de Gamaliel, conhecia muito sobre os mandamentos, muito sobre a Torá. Paulo falava pelo menos grego, latim, hebraico, aramaico, pelo menos. Paulo era um homem estudado, Paulo era um homem instruído, e ele não considerou isso em nenhum momento, porque ele fala: não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi a nada saber entre vocês. Infelizmente, nós vivemos em um cenário em que a cruz está sendo muito pouco pregada. Quando nós analisamos o cenário da igreja evangélica brasileira, nós vemos que tem outros assuntos, outras vãs filosofias tomando o púlpito: a política, o dinheiro, a própria ilusão da sabedoria. Enquanto isso, Paulo escreveu aqui aos Coríntios: vocês têm que falar do sacrifício, vocês têm que se lembrar de Jesus. Não é só no dia da ceia, não é só na Páscoa, não é só nos momentos festivos, mas é acordar sabendo que é graça, que é misericórdia e que ninguém merece. Ninguém merece. Quem é convencido pela sabedoria humana também vai se perder pela sabedoria humana, porque a sabedoria humana é falha. Ele vai falar isso no verso 4 e no verso 5. Meu irmão, Deus não rejeita ninguém que olha para a cruz com humildade, com sinceridade de coração e diz: Deus, eu me arrependo. Deus, eu sou pecador, eu confesso que eu sou falho, o que eu estou fazendo não é certo, a maneira com a qual eu estou vivendo não é certa, mas eu quero melhorar. Deus, misericórdia. Deus não rejeitará ninguém que fizer um pedido dessa forma. Ninguém. Porque este Jesus Cristo crucificado é grande em misericórdia, é grande em perdão, é grande em amor, é grande em graça. A maior demonstração de amor da história foi demonstrada na cruz. Vocês podem pegar as melhores histórias de romance, as melhores histórias de amor entre um homem e uma mulher, não se comparará ao que Jesus Cristo fez na cruz. Por isso Paulo, ensinado aqui por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar: larga isso tudo. Se nós formos contextualizar isso para o dia de hoje, Paulo não está falando para você largar a sua faculdade. Eu faço faculdade e me formo esse ano, se Deus quiser.
Paulo não está falando para você parar de estudar, mas Paulo está falando o seguinte: nessa reunião de vocês, quando vocês se juntam, quando a igreja, o corpo de Cristo está junto, o centro tem que ser a cruz. O centro tem que ser Jesus Cristo e ex-crucificado, porque a cruz nivela todo mundo, de pobre ao rico, do estudado ao não estudado. A cruz, ela nivela todo mundo, ela deixa a grama baixinha e ela sai cortando, porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos: eu sou um pecador, eu sou falho, e eu mereço, e eu careço da graça de Deus. Nós carecemos da graça de Deus. A partir do momento em que nós vivemos um cristianismo sem Cristo, já não é mais cristianismo. Cristianismo, ou seja, nós que nos dizemos cristãos, pequenos cristos, termo usado pela primeira vez em Antioquia, precisamos viver de maneira que seja condizente com o sacrifício de Jesus. É acordar e saber: eu sou remido, eu sou perdoado, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu preciso contar aos outros como eu fui salvo. O evangelho é isso, Charles Spurgeon diz: é um mendigo contando para o outro onde ele arrumou pão. E é na cruz que nós conseguimos, pela graça, pela misericórdia, tudo que nós precisamos. Um cristianismo fora da cruz, uma pregação fora da cruz, ela é como um coração que não bombeia sangue. Ela é como um motor que não gera energia para que o carro funcione, né? Ela é como uma caneta que não escreve. Então nós precisamos nos voltar para a cruz, pregar Jesus Cristo e este crucificado. Tem muitos assuntos muito bons. Som. Tem muitos assuntos muito bons de serem conversados. Eu me interesso pela economia, também me interesso por estar por dentro do que tem acontecido na política. Isso interfere diretamente na minha vida. Isso interfere diretamente na minha vida, não só na minha, como na de vocês também. Mas quando você vai ler lá em Mateus 6, a partir do 25, Jesus está dizendo: olhem os lírios do campo. Eu digo a vocês que nenhum deles se vestiu como Salomão. E por acaso, né, os lírios do campo, alguma vez eles se vestiram? Eles foram na Rua Teresa, viram alguma roupa legal para eles? Não foram. A mesma coisa com os pássaros. Os pássaros não vão em mercado, os pássaros não fazem compra. Mesmo assim, o Pai que está no céu os sustenta. Então, quantas vezes as ansiedades da vida e as nossas preocupações camufladas de sabedoria vêm até nós nos incomodar, colocando o que Jesus falou em xeque, colocando a salvação de uma alma abaixo de coisas terrenas, coisas que passam, coisas que apodrecem, coisas que o ladrão rouba, a traça corrói. O que é mais importante? Uma alma salva ou a sua condição financeira? Ou se você tem um carro do ano ou não? Ou se a sua empresa triplicou o lucro no ano ou não? Se isso acontecer, amém, isso veio da mão de Deus. Porém, essa não é a centralidade. Nós precisamos retomar a pensar, a orar e a meditar sobre a cruz. E Paulo, quando fala no verso 4, quando ele fala no verso 3, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês.
ele está passando um recado para a gente. A pregação do Evangelho, a pregação sobre a cruz, a mensagem da salvação, ela é incondicional. Quando ele fala de fraqueza, ele está falando de uma condição de extrema perseguição em que ele e a igreja, na igreja primitiva, passavam. Os apóstolos passavam açoite, apedrejamentos, perseguições. É esse tipo de coisa. A nossa vida comparada com a desses homens e mulheres de Deus é muito boa. É muito boa. Quantos de nós aqui não iremos para casa? Se quisermos, comeremos uma pizza, entraremos no nosso carro, ligaremos o YouTube, a Netflix, faremos qualquer outra coisa, o nosso computador, e a gente deixa a mensagem da cruz de lado. A gente gasta pouco tempo em oração, em intercessão. A gente perde muito tempo falando do que não convém. Aí a gente não fala da mensagem de Jesus. A gente tem vergonha de mostrar a quem nós servimos enquanto igreja, no trabalho, na faculdade. Enquanto Jesus passou o pior tipo de sofrimento e de sofrimentos em nosso lugar. Mas graças a Deus, porque quem nos capacita é o Espírito Santo para essa mensagem, para a pregação. Isso não vem de nós. Paulo fala no verso 4: a minha palavra e minha pregação, novamente, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Tal qual Deus concede a salvação a qualquer um que olhar para a cruz e pedir perdão, a qualquer um que, movido pelo Espírito Santo, olhar para a cruz e reconhecer o seu pecado e se arrepender, a mesma coisa é para a pregação do Evangelho. O que eu estou fazendo, o que o Lucas faz muitas das vezes, o pastor Edemir, o pastor Celso subir aqui, é a pontinha do iceberg. A pregação do Evangelho não é pegar o microfone só e expor aqui para a igreja. A pregação do Evangelho é para qualquer um, e o Espírito Santo concede esse dom para qualquer um que pedir isso. Você às vezes se pergunta: eu não sei como falar, eu entendo que a mensagem da cruz está aqui, que Cristo foi crucificado, eu sou convertido, mas eu não sei como falar, eu não sei como abordar, como falar com meu familiar, como falar com meus amigos, meus companheiros de trabalho. Peça ao Espírito. Paulo fala em demonstração do Espírito e de poder. Quem se demonstra é o Espírito, não a nossa sabedoria humana que Paulo vem expondo através desse texto. Então peça ao Espírito Santo sabedoria, e Ele vai te conceder para você seguir com a sua missão, porque pregação não é uma opção para nós que somos crentes. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quando Jesus falou isso, Ele não falou: isso é para o seminarista, isso é para o pregador. Não, isso é para todo mundo. O mundo está em apuros e nós somos instrumentos nas mãos de Deus para levar essa mensagem de salvação. Então, antes de eu encerrar, eu gostaria de ler outro texto que se encontra lá em Filipenses, no capítulo 3, os versos 8 e 9. Paulo vem falando acerca da sua relação com a lei, do seu conhecimento acerca da Torá, e ele fala: na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ou seja, essa minha versão fala que Paulo considera todo o conhecimento científico que ele tem, todos os idiomas que ele fala, todas as pessoas, a influência dele. Paulo era cidadão romano, ele fala: eu considero como lixo. Tem versão que diz: eu considero como esterco. Irmão, você sabe o que é esterco, você também sabe o que é lixo, e Paulo considera isso tudo como lixo. Quem somos nós para acharmos que sabemos de algo, né? Então, que nós possamos olhar para a cruz. Quem diz isso é a palavra de Deus, é o próprio Deus, não somos nós.
e que nós possamos viver uma vida refletida na cruz, que as ações que nós iremos tomar sejam pensadas pela perspectiva da cruz, pelo nivelamento da cruz, que nós possamos olhar o nosso irmão com um olhar de amor, tal qual Jesus olhou, e passar para ele qualquer tipo de ajuda, e principalmente a mensagem do Evangelho, que é mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que a comida, do que a bebida, do que a roupa, é a mensagem do Evangelho. Quando nós aprendemos pelo Espírito Santo a viver uma vida pela graça, a nossa perspectiva muda. Nossa perspectiva não é mais a mesma, porque a gente sabe que a gente foi reconciliado. Ninguém nasceu perfeito, ninguém nasceu sabendo tudo, mas Paulo está falando, deixa isso para lá. A única coisa que eu quero saber é Cristo, Jesus Cristo e este crucificado. Então que nós possamos voltar para o Evangelho da cruz, é o Evangelho original, o Evangelho de Jesus, que com a autoridade de Jesus os apóstolos passaram, homens e mulheres morreram pela causa do Evangelho até chegar aqui. Pessoas largaram tudo pelo mundo afora para viver única e exclusivamente pela missão que Deus deu, que é a pregação do Evangelho. E o que a gente tem feito? A pergunta que eu me faço, o que eu tenho feito, é a pergunta que eu te convido a fazer nessa noite também. O que você tem feito pela cruz? Vez ou outra toca um hino aqui muito famoso, né, que fala: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Então que nós possamos levar essa mensagem em espírito, em poder, entendendo que tudo é graça, tudo é misericórdia. Amém?